Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparás a trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por que não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Terminada a leitura, Pedro, antes afogado pela depressão, começou a sentir-se bem, para não lhe ferir a susceptibilidade. Não se fizeram comentários do trecho lido. Contudo, ele ficou plantado na consciência do comerciante, para depois aparecer gradativamente no seu inconsciente, no estímulo de cada dia. Já alegre, perguntou ao discípulo do Cristo: que queres de mim? Ao que João amavelmente respondeu: que seja meu pai, que sejas meu pai. Desejo nascer neste lar. Não obstante, sem a tua aquiescência, terei que procurar outro. Sem a tua aquiescência, terei que procurar outro. Pedro, sensibilizado, olhou para a esposa que não retinha o pranto e, por incrível que pareça, chorou tanto, falando emocionado. Se depende de mim, meu Deus, faça-se a tua vontade, que seremos os teus escravos. Pelo que vejo, a minha esposa já aceitou, e eu aceito igualmente. Desculpa-me pelo que pensei antes de ti. Deves lembrar que sou homem, que como alma do mundo, não consigo pureza, que só existe no céu. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. João, por força da condição espiritual do rico comerciante, não falou ainda das dificuldades que poderiam surgir com o seu ingresso na família. Bernardone aconchegava sua linda esposa nos seus fortes braços, dizendo-lhe: sinto-me feliz quando encontro segurança na nossa união, e que a paz de todos os deuses a mantenha para sempre. Tu és minha, eu sou a árvore, tu és a flor, e os frutos virão de nós. E no afago do amor de Pedro Bernardone, João emitiu seu pensamento em busca de Jarla, que, ainda confusa, procurava sua filha de leite e que, envolvida pela luz emitida por aquele pensamento, viu através dela a mansão dos Bernardone e rapidamente chegou a Recife. Assustada, colocava em ordem seus pensamentos e as boas maneiras fizeram com que ela emudecesse. Nisto, a dona da mansão desprendeu-se dos braços do marido e buscou-a, dizendo: Jarla, Jarla, por que demorastes tanto? Sabe quem é este? Antes de responder, a serva pediu licença e beijou as mãos do emissário do amor, dizendo: sei, é o anjo que será o filho amado deste lar, ao qual pertenço por misericórdia divina.
mesmo na condição em que me encontro. Se Deus permitir, quero ter participação na vida desta alma de Assis, para a felicidade do nosso povo, para fazer florescer em cada alma a esperança de uma vida melhor. As duas mulheres derramavam copiosamente lágrimas, nascidas da fonte mais profunda do ser, que a alegria pura fazia brotar. O vidente de Patmos, dando alguns passos no amplo salão, lembrava um sol de primeira grandeza, fazendo girar um turbilhão de estrelas menores pela estupenda quantidade de fluidos interligados em sua magnânima personalidade. Cada fração fluídica brilhava como que provida de inteligência, e o colorido desnorteava qualquer raciocínio. João, naquela hora, sentiu amor mais profundo pela humanidade e um prazer imenso pela abertura da sua tarefa na Terra, por intermédio dos Bernardon. Se quisesse, poderia nascer por imposição. Todavia, queria entrar na argamassa da carne pelo amor que não impõe, que não oprime, que não desrespeita, que não invade. O próprio amor exalta a justiça. Se era um enviado das qualidades evangélicas, se era uma carta de Jesus à humanidade, no envelope das qualidades evangélicas, se era uma carta de Jesus na humanidade, no envelope do corpo físico, como proceder para entrar naquela casa? Bater suavemente na porta, pedindo licença para entrar, com humildade, fazendo-se o menor de todos para a exaltação dos valores imortais dos preceitos do Cristo. Parou um pouco seu lúcido argumento mental, olhou para Jarla transfigurada de contentamento e disse: minha filha, preciso também de uma aquiescência, pois será para todos nós uma peça valiosa no esquema do amor que não tem fronteira, do amor que cobre todas as transgressões, como afirma o provérbio, do amor que cobre a multidão de pecados, como exalta Pedro. A nossa missão a ser iniciada nesta casa terá como base este amor, que Cristo nos ensinou com o exemplo, através do qual vamos dar a nossa cota em favor da paz na Terra. Fernanda, só um instantinho, queria fazer um comentáriozinho. A gente está vendo já há algum tempo nessa leitura, né, toda a preparação que é feita para um reencarne, né? Os pais conversam com o espírito que vai reencarnar. E achei muito interessante aqui, que eu queria chamar a atenção, é o momento em que João, né, o Francisco, né, ele relembra, né, que ele poderia, se quisesse, encarnar de qualquer jeito, tendo os pais consentido ou não, ele poderia fazer isso. E isso nos remete a uma outra situação, porque nesse caso tudo está sendo feito com a participação e o consentimento de todos. Mas existem reencarnações que são realmente kármicas, que são designações do alto, e que tem todo esse processo de conversação, de tentativa de acertar as arestas, mas que, às vezes, por se tratarem por antigos inimigos ou estarem envolvidas em relações do passado em que um foi algoz, outro foi vítima, esse entendimento não consegue ser realizado. E por imposição da necessidade kármica, esse reencarne é feito de qualquer forma. E aqui é muito importante um ponto que ele mostra, quando ele chama a Jarla, que não é nem pai, nem mãe, não é nem da família, mas ele pede também a aquiescência dela. Então, para deixar bem claro que nesses processos que possam ser kármicos, existe uma preocupação de colocar no mesmo processo pessoas que vão conviver com aquela família, para participar desse
processo, né, depois do nascimento, para que as coisas possam seguir o seu caminho, né, de acordo com a programação no alto. Então, não são só os pais que têm os encontros com os espíritos que vão reencarnar, que participam desse processo. Às vezes são chamados outros familiares ou até amigos que vão ter um relacionamento íntimo com essa família para terem a participação também nesse ajuntamento de forças para que o bem prevaleça em algum momento. E com certeza, apesar de se ali pronunciar, parecer como uma serva, né? Mas era um espírito de muita luz, né? No caso da Jarla. Jarla bebeu o néctar da palavra do discípulo do Messias, e este aguardou a resposta. Decidida, ela falou com entusiasmo. O meu sim, digno ancião, já foi dado pelos meus senhores. Sou serva, e o sou mais ainda da vontade de Deus, nosso Criador incriado. Para mim, será o maior prazer servir-te, ainda que seja apenas de companhia, nos primeiros dias de juventude. No mais, o que poderá tirar desta que nada tem para dar? Sim, que o meu peito possa ser o coxim em que possas repousar a sua cabecinha divina, amar cabecinha divina, no que sentirei o maior prazer. Permita-me beijar teus pés, reconhecida que estou pela honraria concedida a quem ainda não se encontrou. Dobrou a cerviz com humildade, o que João não aceitou. Erguendo-a, tocou com os lábios a sua fronte, com profundo respeito e carinho, chancelando assim mais um compromisso de luz para espancar as trevas da terra. Pedro Bernardone acordou assustado, meio confuso, sem que pudesse recordar na íntegra o sonho que tivera, e naquele embaraço chamou sua mulher insistentemente. Ela, abrindo os olhos como se fossem dois faróis, brilhando de contentamento, trouxe à sua retina a quase perfeita reprodução do ocorrido no plano espiritual. Acordou feliz, lembrando-se de quase todos os detalhes. Ainda confuso, Pedro falou: mulher, queira Deus que seja verdade. Parece-me que fui ao céu. Será que foi o vigário que morreu, que veio me buscar? Ele era um santo. As suas ideias eram iguaizinhas às minhas. Entendia as coisas como deveriam ser. Que pena ter morrido naquele desastre. Mas foi para o céu e pareceu-me ter conversado comigo em sonho. E se não me falha a memória, tu e Jarla também estavam lá. Que coisa linda, que beleza. Graças a Deus eu fui bom para ele. E com certeza este encontro foi a retribuição. Gratidão de um coração muito mais que bom, pois era compreensivo e justo. Sorrindo, a jovem senhora disse com ênfase: Pedro, meu querido, eu também me lembro deste sonho, do qual felizmente participei. No entanto, te enganas com referência ao vigário de Spoleto. Não era ele. Pedro assustou-se e retorquiu: quem era, então? Pica falou com uma clareza indelével sobre o encontro no plano espiritual. E o marido começou a lembrar-se com mais detalhes, inclusive da figura respeitável do apóstolo. Admira-se o Senhor. Então foi o Deus da prosperidade. E mesmo
Foi o Deus da prosperidade que veio nos visitar, o que quer dizer que tudo para nós correrá às mil maravilhas. Graças, graças, que sejam muitas graças. E a senhora Bernardone continuou com vivacidade e encanto nas suas descrições. E ainda tem mais, Pedro. Vê se lembras que ele nos pediu o lar para nele pudesse nascer. E nós aceitamos para que a nossa alegria seja completa. Pedro tomou a palavra argumentando: minha querida, como pode um Deus nascer no mundo sem que as profecias antes o anunciem? Ela se apressou em responder: as profecias servem, meu querido, para remover as dúvidas de quem as tem. No caso deste anjo que já compartilha conosco nesta casa, a sua missão também é outra. Não é a de revelar o desconhecido, e sim a de reviver a maravilha de que o povo já certificou a eficácia, ensinar a viver e viver o amor, a humildade, o perdão, a obediência. Com suas emoções já modificadas, Pedro deu um sorriso. Invadido por uma sensação de amor sublimado, envolveu nos braços sua linda senhora. Não deixou que ela falasse mais nada, selando seus lábios e fazendo com que seus olhos fechassem os dela, na mais elevada troca de valores entre os dois planos, divino e humano. O diretor espiritual de Assis, juntamente com o de Roma e demais outras caravanas, se postaram ao derredor da mansão, limpando o ambiente e policiando a região em que o figurante principal, João Evangelista, se preparava para ligar os primeiros laços na microvida das câmeras. João, sozinho enquanto espírito, acionou com respeito sua poderosa mente, aproveitando as emoções físicas da sua futura mãe. Fez desprender um tipo de fluido que pelo gênero denotava o poder energético de higienização, que se transfundiu nas auras dos seus futuros progenitores. Escutaram-se pequenos estalos, como se algo visível estivesse se queimando, mas acentuadamente no campo áurico de Pedro. Intuitivamente, João buscou algo nos ares, com as mãos que esparziam luzes, acomodando entre os dedos uma massa inquieta, porém dócil, ao seu comando mental. Fez com que o sistema nervoso da jovem senhora crescesse a seus olhos pelo poder do pensamento, introjetou aquela força vital no trajeto neuropsíquico, e essa energia singular rompeu a estrutura das células, sem obedecer às suas diversidades morfológicas. O prolongamento dos neurônios também foram visitados com a mesma complacência daquela bênção ordenadora, rodopiando essa profusão de fluidos nos assônios, dando a eles mais essa responsabilidade, a devida irrigação automática em conexão com outros prolongamentos, para que os espíritos conseguissem plasmar nos núcleos o agente intromissor. Esperou um pouco e viu toda a unidade celular enriquecer-se vivamente pelo fenômeno do metabolismo. Com muito cuidado, procurou observar a irrigação sanguínea da senhora Bernardone. Seus olhos eram como poderoso microscópio que cava o cérebro, parando demoradamente no córtex, dando alguns toques neste espiritual da alma. Ampliava as glândulas pineal e pituitária, revestindo-as de um tipo de protoplasma que foge à nossa análise. Concentrava-se nas células motoras da medula.
Estas se apresentavam como pratos vivos e disformes, conexas umas com milhões de outras, por filetes luminosos, que se espraiavam por todo o cérebro. Deu os últimos retoques nos centros de força e, aliviado, respirou profundamente, sem que o ato físico do casal passasse pela sua lúcida mente. Fazia-se necessário que o apóstolo tomasse cuidado com o sistema neuropsíquico espiritual de Maria Picalina. A mulher grávida passa a viver o mundo mental do reencarnante e vice-versa. Todavia, o que for mais evoluído pode se defender dos pensamentos e emoções que não se coadunam com a sua formação já alcançada. Mesmo assim, quando se trata da mãe colocada em esfera bem inferior à do futuro filho, os grandes enlevos mentais a colocarão em depressão, danificando com a alta corrente de energia oriunda do filho a rede nervosa constituída de filamentos quase invisíveis. Aqui só dá uma paradinha, Fê. Pode. Esse ponto que ele colocou é muito interessante, né? Primeiro eu vou voltar um pouco mais acima, quando a Jarla ela aceita, né, participar do processo e praticamente descreve as suas funções, né? Aí ela deixa bem claro a importância desses espíritos que participam do processo, além dos pais, né, que eles são os verdadeiros sustentáculos energéticos, né? Não só para o processo, mas depois do nascimento eles serão reservas de bons fluidos, né, para o processo em si se desenvolver da reencarnação e da integração desse espírito com os pais. E aqui agora esse pedaço que a Fernanda acabou de ler deixa bem claro por que as mães são tão ligadas aos filhos. Na maioria das vezes se diz que a mãe é muito mais ligada do que o pai, principalmente quando ainda é um recém-nascido ou bebê de colo. Então ele explica, há uma interação das mentes nesse processo entre a mãe e o reencarnante, que elas se misturam, né, se tornando quase que um parte do outro, mais do que um organismo dentro do outro. As mentes passam a conviver quase que uma interpenetrada na outra. E ele dá um início, né, de uma possível explicação para aqueles casos, né, que acontecem, infelizmente, até com certa frequência, do desequilíbrio maternal do pós-parto. Que são aquelas mães que rejeitam filhos, que entram em depressão pós-parto, né? E uma das explicações é justamente isso. A diferença de forma de pensar, de aspirações futuras, de evolução mesmo, entre o espírito reencarnante e o espírito que serviu como o receptor, né, para o processo do reencarne. Muito bom. Eu cheguei a sonhar assim, com meus filhos. Eu sabia, antes dos exames, que era uma menina, um menino, eu já sabia assim, o que eu sonhei e os vi já grandes, assim, em algumas situações. Foi bem bonito, assim, é um momento abençoado, né? A gente chora porque eu falo, é a hora que você está dando uma vida, está crescendo uma vida dentro de você, né? Eu falo, a gente se compara, né? Assim, não se comparar nesse sentido, mas assim, você se imagina um ser ali divino, né? Para dar a luz ao outro ser é uma coisa muito magnífica, né?
Isso. Bom, Sem vamos dúvida, lá? isso é de uma grandiosidade enorme, né? A maternidade é uma das coisas mais maravilhosas que existe, né? Você dá uma parte da sua vida, né? E você contando, né, esse sonho, né? Você sabia praticamente quem era, você se lembra? E a gente vê que não era um sonho, né? Era a sua realidade. É, E quantas jarlas a gente teve na nossa vida, né? Aquela pessoa que diz, poxa, é como uma mãe para mim, é como um pai para mim, é como um irmão para mim. São as jarlas das nossas vidas. É. Sabe como eu chamava? Como eu chamo essas pessoas? De anjo da guarda. Aí eu tive vários anjos da guarda, né? Que alguns passam, outros ficam e ajudam da melhor maneira, né? então já estamos no horário. Vamos para a nossa irradiação.